Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por cada irmão, porque juntos podemos crescer através das Escrituras. Colossenses capítulo 3, no verso 23, indo agora para o 24. E tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Como ser digno de confiança? Vamos entender um pouco mais aquilo que Paulo está explicando ou requerendo de cada crente. Paulo ele estava cada vez mais convicto de que a dissimulação, a superficialidade, ou mesmo este ato teatral, é uma das marcas daquele que não conhece a palavra de Deus, a verdade. E mais ainda, pessoas que são dissimuladas, superficiais, pessoas que vivem numa aparência, são pessoas interesseiras e de um caráter duvidoso. E era isso que o apóstolo Paulo queria evitar dentro da igreja, em cada cristão. Ademais, era muito mais preocupante ao apóstolo Paulo que essa dissimulação entre os servos e seus senhores, este fingimento no trabalhar, ele poderia se espalhar, se expandir em outras atividades da área de cada cristão, na família, dentro da igreja, em outras atividades. E isso seria muito mal para o testemunho cristão. Veja o que está escrito em Gálatas, onde Paulo escreve, no capítulo 4 de Gálatas, verso 18. É bom ser zeloso, mas sempre do bem, e não somente quando estou presente convosco. Uma é a atitude de quando nós estamos diante dos familiares, do pai, da mãe, da esposa, ou do marido, dos líderes da igreja. Outra bem diferente, comportamento e atitude, quando estamos longe, principalmente quando estamos em outra cidade, onde ninguém nos conhece, ou num lugar onde que não vamos ser descobertos, e aí podemos agir de qualquer maneira, da nossa forma, da nossa vontade. Paulo está chamando a atenção para este fato. O verso 22 destaca a simplicidade de coração, numa versão. Verso 22 de Colossenses 3 e Efésios, no capítulo 6, no verso 5, fala da sinceridade de coração. Esta simplicidade de coração do verso 22, Paulo está apelando, na verdade, para uma mente livre de segundas intenções. Ele está apelando e está rogando para que cada crente venha usar de franqueza, de simplicidade, de até inocência, no trato do trabalho, nas escolhas do que vai fazer, a quem vai fazer, sempre evitando aquele sentimento malicioso ou aquele sentimento de querer levar vantagem em alguma situação. Em Efésios, no capítulo 6, no verso 5, quando trata da sinceridade de coração, é a mesma palavra, que traduzido é uma mente livre de segundas intenções. Porém, no português, a palavra sinceridade advém exatamente deste primeiro século, quando naquela época as pessoas no mercado negociavam vasos de barro, canecas de barro, e no transporte ou mesmo no manuseio do mercado, muitas delas trincavam, rachavam. E para não perder o produto, os comerciantes davam sempre um jeitinho e colocavam cera para cobrir as falhas, as trincas, as rachaduras. Com a cera, depois, vedando o local estragado, passava-se ou barro novamente, ou uma certa tinta para maquiar o produto. E quando
o esperto, ia comprar um vaso, ele o colocava diante da luz para perceber se não havia nenhuma rachadura, nenhuma trinca coberta com cera. Por isso se dizia, eu quero um vaso sem cera. E daí no latim, até chegar no português, veio a nossa palavra sincera, sem nenhuma camuflagem, sem nenhum algo para esconder, sem nenhuma maquiagem. Daí tem, então, Paulo dizendo para agirmos com o coração sem hipocrisia, sem fingimento, sem esconder absolutamente nada. Mas por que Paulo insiste neste ponto? Além da ética, da moral, do comportamento devido a cada cristão, existia uma doutrina por trás. A doutrina teológica, que podemos colocar assim, é que o Senhor Deus, sim, o Senhor Deus vê tudo e a todos. E é esse mesmo Senhor, esse mesmo Deus, que julga tudo e a todos. Portanto, o cristão, ele, ao fazer qualquer atividade, ele tem que ter consciência de que há um Senhor que está olhando e observando tudo. E é esse Senhor que também vai julgar, justo juiz. Em Romanos, no capítulo 2, no verso 16, nós vamos encontrar exatamente aquilo que o Senhor Jesus muitas vezes demonstrou. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens, por Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Há um Deus que julga o segredo do coração de todos os homens. E há outras passagens que poderíamos destacar nesse ponto também. O verso 23, que nós lemos há pouco, tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração. Falamos já do coração, da simplicidade, da sinceridade. E chama atenção agora para esses dois verbos que aparecem aqui no verso 23 de Colossenses 3. Fazei e tudo que fizerdes. O português traduziu esse mesmo verbo, mas o original trazem dois verbos diferentes. O primeiro, tratando de uma ação qualquer, simples que seja, uma atividade, um trabalho, o mínimo notado que seja, ou o mais importante que possa sugerir, um trabalho qualquer. E o fazerdes traz o sentido da palavra original de empenhar-se na atividade, na realização daquela obra. Determinação ou dedicação para o trabalho. Então, nossa tradução do verso 23 seria toda atividade sua que seja com empenho, com determinação, com dedicação. É isso que o apóstolo Paulo está ensinando, está nos mostrando aqui. E por que isso? Porque, mais uma vez, o apóstolo está querendo evitar que dentro da igreja e para o testemunho do cristão, ele não venha ter corpo mole, indolência, preguiça e sempre adiar suas responsabilidades ou fugir de suas responsabilidades, mas assumir o seu trabalho, suas tarefas. Algo mais importante a ser destacado nesta palavra, nesse versículo 23, a palavra coração, aqui traduzida. Porém, no original, mais uma vez, a palavra quer dizer psique, alma. É muito mais abrangente do que o coração. O que o apóstolo Paulo quer nos ensinar aqui é que toda atividade deve ser feita com envolvimento pleno e completo. Não só na base do sentimental, do emotivo, daquilo que eu gosto de fazer, das minhas preferências, mas realizar um trabalho com toda a nossa alma, com toda a dedicação, com todo o empenho, colocando nisso a nossa vida, o nosso empenho. Veja que esta alma, ela envolve todas as forças do indivíduo.
Parece que Paulo está lembrando as palavras de Jesus em Mateus 22, 37 e repetindo o Shema, Israel, em Deuteronômio, no capítulo 6, no verso 5. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento, com todas as tuas forças. Esse é o perfil do cristão. Não importa a sua posição social, você tem que ser uma pessoa determinada, dedicada. A quem você vai servir não é ao homem, mas simplesmente ao Senhor, que a tudo vê e a tudo julga. E assim nós vamos partir para o verso 24, sabendo que recebereis do Senhor a quem servis. Essa vai ser a próxima lição que nós vamos destacar. Mas fica aqui o alerta, muito importante. Tudo que fizermos, saiba você que há um Senhor que está vendo. E você não está agindo e trabalhando e fazendo essa mera atividade para ganhar uns trocados, ou para manter-se no emprego, ou para se sair bem diante do seu chefe. Todo e qualquer trabalho que vamos realizar deve ser feito com empenho, com dedicação, com determinação, pois é ao Senhor que estamos fazendo. Nós temos esse Senhor, o único Senhor, que vê tudo e julga tudo. E que o Senhor nos dê força, nos dê entendimento e consciência para que cada vez mais, seja na igreja, seja em casa, no trabalho, ou mesmo na rua, no meio do público, possamos transmitir que de fato nós somos servos do Senhor. E que Deus nos abençoe. Amém. Que bom estarmos de volta ao estudo da Epístola aos Colossenses, ainda no capítulo 13 e no versículo 23, e começo por enviar, como sempre, um grande abraço para todos vós, lembrando-vos sempre para que não vos esqueçais de orar por nós. Nós também, pela graça de Deus, oramos por vós, tendo consciência de que a oração significa dependência do Senhor, e nós somos mesmo dependentes dele para tudo. E especialmente, neste caso, para podermos compreender as Escrituras. Sem ele nada podemos. Que o Senhor, pois, possa, através deste estudo da sua palavra, levar-nos a conhecê-lo melhor e a conhecer melhor a sua vontade para as nossas vidas. É esta a nossa oração permanentemente. Em Colossenses 3:23, então, vamos ler de novo o versículo. E tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração como ao Senhor e não aos homens. Lemos aqui em fazer ao Senhor e não aos homens. Vemos aqui neste texto, uma vez mais nas Escrituras, a revelação do segredo do melhor desempenho que uma pessoa pode ter na sua vida. E qual é esse segredo do melhor desempenho que podemos ter na nossa vida? O princípio deste segredo é transversal na palavra de Deus e é verdadeiramente contra a natura, ou seja, exprime-se pela via que naturalmente nós nunca escolheríamos e até reprovaríamos. Passo a explicar. Não é estranho o apóstolo dizer aqui não aos homens, mas ao Senhor? Então, mas nós não devemos fazer tudo aos homens e de todo o coração? A Bíblia não refere mesmo isso? O que disse o Senhor em Mateus no capítulo 7 e versículo 12, por exemplo? Portanto, tudo quanto vós quereis que os homens vos façam, fazei-lhe também vós, porque esta é a lei e os profetas. Ou seja, deveríamos fazer aos outros o que queremos que nos façam a nós. Por que é que então o apóstolo diz aqui para fazer tudo de todo o coração ao Senhor e não aos homens? Porque realmente os homens só obterão o melhor de nós se primeiro dermos o nosso melhor ao Senhor, por incrível que isso possa parecer. Não nos esqueçamos disso. Os homens só podem obter o melhor de nós se primeiro dermos o nosso melhor ao Senhor. Do ponto de vista humano, na experiência humana, depois de darmos tudo, de todo o coração, a alguém ou uma atividade qualquer, por já estarmos, por causa disso, desgastados, cansados, vamos agir já sob esforço e sem a primeira vivacidade, resultando daí que os segundos beneficiários receberão menos e de menor qualidade. Mas é assim do ponto de vista humano. Ora, o que as Escrituras nos ensinam, e é importante que aprendamos isso, e nunca nos esqueçamos, é que quando o Senhor entra na equação, depois de o colocarmos em primeiro lugar, de o colocarmos primeiro na nossa ação,
dando-lhe tudo de todo o coração, os segundos e terceiros beneficiários dos nossos feitos só saem a ganhar daí, pois receberão de nós, depois de servirmos o Senhor em primeiro lugar, o que nunca de nós receberiam se os colocássemos a eles em primeiro lugar e não ao Senhor. Bem, em primeiro lugar é preciso saber que quem coloca o Senhor em primeiro lugar não perde vivacidade, nem experimenta a ação erosiva de desgaste e cansaço. Não foram só os israelitas no deserto que souberam experimentalmente o princípio desta verdade em ação, quando nós lemos acerca deles. Não se envelheceram sobre vós as vossas vestes, nem se envelheceu no teu pé o teu sapato. Deuteronômio 29:5. Em Isaías, no capítulo 40, versículo 31, nós lemos que os que esperam no Senhor, e cá está o princípio, renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Depois, quem coloca o Senhor em primeiro lugar faz desencadear um processo de multiplicação a todos os títulos infindável. Veja-se o que aprendemos com o caso da viúva de Sarepta, como lemos nos primeiros versículos do primeiro livro dos Reis, do capítulo 17. Ela fez primeiro para o servo do Senhor um bolo pequeno e depois, quando foi cozinhar para o filho, lemos que a farinha da panela não acabou e o azeite da botija não faltou. E assim comeu ela e ele e a sua casa muitos dias. Ou seja, vemos aqui o benefício obtido por ter sido muito... ou melhor, nós vemos aqui neste caso da viúva de Sarepta, que eu referi, o benefício obtido ter sido muito superior do que teria acontecido se eles e não o Senhor tivessem sido colocados em primeiro lugar. E o que teria acontecido se fossem eles colocados em primeiro lugar e não o Senhor? O que teria acontecido é o que nós lemos neste capítulo 17 e no versículo 12. Porém ela lhe disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para o meu filho, para que o comamos e morramos. Era esta a porção que tinham se tivessem colocado em primeiro lugar. Mas quando colocaram o Senhor em primeiro lugar, como mudou a história? Sem o Senhor em primeiro lugar, o benefício que eles tinham era aqueles, tão curto, tão reduzido e com a morte à espreita. Notemos o mesmo princípio em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, quando nós lemos: se alguém vier a mim e não aborrecer a seu pai e mãe, e mulher e filhos, e irmãos e irmãs, e ainda também a sua própria vida, não pode ser meu discípulo, disse o Senhor. Muitos acham estranho que o Senhor tenha aqui pedido para odiar, que é o que aborrecer aqui significa. Odiar pai e mãe. Mas não. O que o Senhor diz é que ele deve ser colocado em primeiro lugar, como veremos. Jesus não manda que nos amemos uns aos outros. Não está escrito em Mateus 22:39, amarás o teu próximo como a ti mesmo? Como entender então, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, mãe, mulher e filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo? Como entender esta recomendação do Senhor para aborrecer os familiares? Realmente, essas palavras de Cristo no texto de Lucas 14:26 são muito estranhas, e ainda mais vindas dos lábios daquele que nos pediu que amemos até os nossos inimigos e oremos por aqueles que nos perseguem, como lemos em Mateus 5:44. Estaria o Senhor a contradizer-se nos seus ensinamentos? É óbvio que não. Então qual é a explicação? Bem, a explicação é a seguinte. Comecemos com a análise do verbo aborrecer, no texto aqui em Lucas, no capítulo 14, versículo 26, que no grego é a palavra miseo. Esse verbo tem os significados de odiar, detestar, aborrecer, e é assim usado em vários textos na Bíblia. 2 exemplos para nós pensarmos. Ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Mateus 5:43. Amaste a justiça e odiaste a iniquidade. Hebreus 1:9. Reconhecemos que as palavras de Cristo relatadas por Lucas são, de facto, fortes, mas era assim que acontecia quando um escritor bíblico desejava enfatizar a sua mensagem, ou quando um preletor procurava enfatizar a sua mensagem. No entanto, esse aborrecer que aparece na recomendação de Cristo deve ser visto como um hebraísmo, que deve ser entendido à luz de Deuteronômio capítulo 21, versículos 15 a 17, que quer dizer amar menos. Aborrecer quer dizer amar menos. É isso que quer dizer
como vemos em Deuteronômio 21, 15 a 17, e passo a ler aquilo que lá está escrito. Se um homem tiver duas mulheres, uma a quem ama e outra a quem aborrece, que é senua no hebraico a palavra, e miseo no grego, correspondente na versão da Septuaginta, que está escrita em grego, e uma e outra lhe derem filhos, e o primogênito for da aborrecida, no dia em que fizer herdar a seus filhos, ao filho da aborrecida reconhecerá por primogênito, dando-lhe dobrada porção de tudo quanto possuir. Vê-se por esta recomendação de Moisés que a mulher aborrecida era a menos amada. Era isso que quer dizer a passagem. Faríamos bem em atentar para o texto paralelo a esse que temos em Lucas 14, 26, que se encontra em Mateus 10, 37. Quem ama a seu pai ou a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim. Quem ama a seu filho ou a sua filha mais do que a mim não é digno de mim, disse o Senhor. Podemos ver como este texto de Mateus lança luz sobre o de Lucas. O que os dois textos bíblicos estão a dizer é que o crente deve sempre dar o primeiro lugar a Deus. Nada, nem mesmo laços familiares, deve estar em primeiro lugar. O curioso é lermos que o filho da aborrecida, no caso daquele texto em Deuteronômio, o filho da aborrecida receberia dobrada porção de tudo quanto possuir. Ou seja, só houve lucro. Também o pai e a mãe aborrecidos obteriam 2 vezes mais amor dos filhos crentes que colocam o Senhor em primeiro lugar do que estes receberiam deles se eles não dessem ao Senhor a primazia. Também dos homens podemos dizer com segurança e garantia que eles receberão dobrada porção do crente que ao servi-los está real e prioritariamente a servir o Senhor. É este o princípio. Quando se coloca o Senhor em primeiro lugar, as segundas e terceiras linhas de beneficiários só têm a ganhar com isso. O crente deve amar mais o Senhor do que a família, mas a família é mais amada pelo crente quando este coloca o Senhor em primeiro lugar do que ele a amaria se não o fizesse. O mesmo acontece no trabalho. Não é isso que nós vemos em José, filho de Jacó, no Egito? Em Gênesis 39, versículos 3 a 5, nós lemos assim: vendo, pois, o seu senhor, que o Senhor estava com ele, com José, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em sua mão, José achou graça em seus olhos e serviu. E ele o pôs sobre a sua casa e entregou na sua mão tudo o que tinha, porque ele viu que só tinha a lucrar com ele. E isto porque ele, José, serviu ao Senhor, em primeiro lugar. E aconteceu que, desde que o pusera sobre a sua casa e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. E a bênção do Senhor foi sobre tudo o que tinha, na casa e no campo. Cá temos um exemplo típico de como quem serve o Senhor prioritariamente, nas segundas e terceiras linhas do seu serviço, aqueles que estão nas segundas e terceiras linhas só têm a beneficiar com esse facto. Foi o que aconteceu com o Senhor de José, por o Senhor servir o seu Senhor prioritariamente. O Senhor de José, o capitão da guarda, só teve a lucrar com isso. Não se preocupem, pois, os homens, quando nós lemos ao Senhor e não aos homens, pois estes só lucrarão por os servos do Senhor servirem prioritariamente o seu Senhor de todo o coração. O general Naamã também não beneficiou mais daquela menina que o servia na sua casa por esta servir de todo o coração o seu Senhor? Ele beneficiou da cura de uma doença incurável, algo que não fazia parte do caderno de encargos da serva que lhe prestava serviços na sua casa. Ou seja, se ela não colocasse o Senhor em primeiro lugar na sua vida, o general só teria a perder, e muito. E só teve a ganhar e muito porque ela pôs o Senhor em primeiro lugar na sua vida. Que pode beneficiar o teu patrão ou o teu chefe de ti, que nunca beneficiaria se não colocasses o Senhor em primeiro lugar? Estás a fazer jus a isso? Alguém captou o cerne desta verdade quando disse: se um homem é chamado para ser um varredor de rua, ele deve varrer as ruas como Miguel Ângelo pintava, ou como Beethoven compunha música, ou como Shakespeare escrevia poesia. Ele deve varrer as ruas tão bem que no céu um dia seja dito dele: viveu ali um grande varredor de rua que fez muito bem o seu trabalho. Uma maneira significativa e muitas vezes esquecida de servir a Deus é nas nossas tarefas diárias. Martinho Lutero um dia entendeu isso e refletiu isso quando ele escreveu: a empregada que varre a sua cozinha está a fazer a vontade de Deus tanto quanto o monge que ora. Não porque ele pode cantar um hino cristão, ou melhor, não porque ela pode cantar um hino cristão enquanto ela varre, mas porque Deus ama pisos limpos.
O cristão sapateiro cumpre o seu dever cristão não por fixar pequenas cruzes nos seus sapatos, que faz, mas por fazer bons sapatos, porque Deus está interessado no trabalho bem feito. E foi isto que disse Martinho Lutero. A maneira como nós trabalhamos pode conquistar o respeito daqueles que não seguem a Cristo. E isso é muito importante. Um chefe não deveria ter que dizer a um crente para ele usar bem o seu tempo ou para trabalhar arduamente. O crente deve ser um exemplo nisso incomparável. Não são as horas que dedicas ao trabalho que conta, mas o trabalho que dedicas às horas. Nunca te esqueças disso. Sirvamos, pois, o Senhor. Tenhamos sempre o Senhor como a primeira linha do nosso serviço e não os homens, pois isso faz enorme diferença, mesmo a favor dos homens. James Duff, em Flashes of Truth, em Flash de Verdade, contou sobre uma época em que Fuller voltou para a sua cidade natal para recolher dinheiro para missões estrangeiras. E um dos seus contactos era um velho amigo. Quando este velho amigo foi confrontado com a necessidade, ele disse-lhe: "Bem, Andrew, vendo que és tu, vou-te dar $5. Não, disse Fuller, não posso aceitar o teu dinheiro, pois seria para uma causa minha, visto que é por e para mim. E ele devolveu-lhe o dinheiro. O homem entendeu a sua mensagem e disse-lhe: Andrew, estás certo. Aqui estão $10, vendo que é para o Senhor Jesus Cristo. Como faz a diferença se tivermos em vista o que fazemos ser para o Senhor? No aniversário de 80 anos do famoso músico e maestro Arturo Toscanini, alguém perguntou ao filho dele, o que é que ele considerava ter sido a maior conquista do pai. E o filho respondeu: para o meu pai, isso não podia existir. O que quer que ele fizesse em qualquer momento era o maior empreendimento da sua vida, quer fosse a reger uma sinfonia, quer fosse a descascar uma simples laranja. Qualquer coisa que nós fizermos para o Senhor, seja grande ou pequena, deve ser a nossa maior coisa nas nossas vidas. É também uma grande coisa fazer uma coisa pequena. Vamos a isso? Que Deus nos ajude. Boa noite, irmãos. Pela graça do nosso Deus, estamos cá mais uma vez. Já há algum tempo que não estava entre vocês, via por estas gravações, mas é motivo de nós darmos graças ao nosso Deus por estes momentos que passamos de volta da Palavra do Senhor e principalmente no estudo da Carta aos Colossenses, capítulo 3. E eu dou graças porque temos o nosso irmão Alberto e o nosso irmão Carlos Oliveira, que têm permanecido aqui na linha da frente, e eu dou graças a Deus por eles, por aquilo que temos ouvido. E no versículo 22, eu vou ler ainda no versículo 22 esta passagem que temos estado a estudar. Já falamos muito acerca deste versículo, daquilo que o Senhor nos tem exortado, mas eu vou voltar a ler e tecer algumas considerações em relação a esta passagem. Desde já um abraço muito forte a todos, aqueles que nos ouvem de longe. Estamos sempre juntos neste bom combate. Então o versículo diz-nos assim: Vós servos obedecei em tudo aos vossos senhores segundo a carne, não servindo só na aparência, como para agradar aos homens, mas em simplicidade de coração e temendo a Deus. Nós aqui vemos várias situações. Temos uma passagem paralela a esta, que é na carta aos Efésios, no capítulo 6 e no versículo 5 a 8, do versículo 5 a 8, e eu vou ler, e é muito paralela, onde o Senhor também, de alguma maneira, o apóstolo Paulo, nesta carta, alerta-nos para esta questão, e diz, no versículo 5 do capítulo 6, Vós servos obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E estas passagens são semelhantes. E nós vemos a ênfase que o apóstolo Paulo aqui dá em nós servirmos como servos, servirmos como ao Senhor. Eu queria vos falar um pouco
e nós vivemos dias em que se fala muito de direitos, pouco se fala acerca dos deveres. E quando eu falo nisto, estou a falar na questão de trabalho, na questão laboral. Hoje levanta-se muitas bandeiras dos direitos e não, muitas das vezes não se fala tanto das responsabilidades que nós temos. E a palavra de Deus é precisamente ao contrário. Ela fala-nos de facto da responsabilidade que é servirmos, da responsabilidade que é de servirmos, quer ao nosso Deus, como quer aos homens, e é uma responsabilidade muito grande, porque é através disso que a mensagem vai passando sem nós abrirmos a boca. E muitas das vezes é essa a diferença que vai fazer. É o facto de não abrirmos a nossa boca, mas com o nosso testemunho. Depois, quando abrimos o Evangelho, tem outro peso, porque as pessoas olham e veem diferença. E temos que marcar diferença por algum lado. A palavra de Deus, quando diz que nós não nos devemos conformar com este mundo, mas transformarmos a nossa mente diariamente para podermos perceber qual é a vontade de Deus, porque ela é única, ela é boa, perfeita e agradável, não devemos nos moldar ao mundo. Este não nos conformarmos é não nos moldarmos a este mundo. E eu hoje queria-vos falar um pouco acerca da questão das greves, de uma maneira muito prática. Como trabalhadores, nós sabemos e que isso é um direito que assiste o trabalhador em si, poder ir para uma greve, reivindicar os seus direitos. E a pergunta é, está certo ou está errado aos olhos de Deus? Temos de ser diretos, não podemos andar aqui às voltas. Aos olhos das autoridades, até está certo, porque é um direito que nos assiste. Mas a minha pergunta é, e aos olhos de Deus? Porque muitos há que defendem que, sim, o crente pode ir para uma greve. Porquê? Porque a autoridade permite que isso assim aconteça, sem estarmos a infringir a lei. Mas o que importa mais, obedecer aos homens ou obedecer a Deus? Essa é que é a pergunta. E a questão que se põe aqui é, o Senhor Jesus Cristo, e estamos a falar de uma dispensação diferente, já o Senhor Jesus Cristo apontava sempre para que Lucas, no capítulo 20 e no versículo 25, o Senhor dizia, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Mais atrás, nós lemos Lucas, no capítulo 3 e no versículo 14, quando os fariseus o interpelavam com algumas perguntas, nós vemos ali soldados interpelarem o Senhor e o próprio Senhor dizer-lhes a eles, no capítulo 13 e no versículo 14, contentai-vos com o vosso soldo e não useis da autoridade que tinham para poder rebaixar outros, mas que deveriam se contentar com o soldo. Irmãos, está errado o crente fazer greves, está errado o crente partir para uma situação dessas. E está errado porquê? Porque a minha pergunta é esta, estará certo o marido, e nós lemos, durante este capítulo todo, temos vindo a estudar e vemos de facto o apóstolo Deus preocupado com os relacionamentos, e estará certo, e vemos o relacionamento entre esposa e marido e esposa, entre os filhos e pais, e a minha pergunta é esta, estará certo o pai deixar de falar com a mãe por alguma contenda e fazer greve? Não falar com ela, porque é fazer greve. Dizer assim, a partir de hoje não falo contigo. Estará certo? Não está certo. Porquê? Porque nós estamos a usar das nossas próprias capacidades para tentar mudar alguma coisa que não está nas nossas mãos, que nós não conseguimos fazer, mas sim o Senhor. Daí o Senhor dizer que nós devemos orar pelas nossas autoridades. E isto é assim, irmãos, quando nós estamos num emprego e as coisas não correm bem e não estamos satisfeitos, mudemos. Não estamos satisfeitos, mudamos, arranjamos outro trabalho. Agora, temos é que nos ir preparando ao longo da vida para podermos estar munidos, assim como a palavra de Deus, nós temos que estar preparados na palavra de Deus para que ninguém nos possa enganar. Da mesma maneira, nós, como filhos de Deus e como bons soldados, devemos estar preparados para podermos atuar em qualquer campo de batalha. Infelizmente, hoje, o comodismo é tão grande que nós nos acomodamos e não queremos mudar. É mais fácil nós partirmos por uma reivindicação, juntarmos-nos a um movimento. Se assim fosse, eu acredito que o Senhor se preocuparia em criar um movimento
ao longo da história, devemos da história do homem, e neste caso estamos a falar aqui a direção à Igreja, o Senhor está a dar diretrizes à Igreja diretamente. Se assim fosse, nós víamos o Senhor dando diretrizes ao apóstolo Paulo para que ele criasse algum movimento que defendesse os direitos dos servos, os direitos do trabalhador em si, mas nós não vemos isso. Nós vemos sim o Senhor preocupado em toda esta área. A preocupação do Senhor é que nós nos levemos o nosso foco a Ele, que devemos depositar a Ele todas as nossas ansiedades, todas as nossas preocupações, a Ele, somente a Ele. Pois é Ele, o nosso Deus Todo-Poderoso, que tem capacidade de mudar uma nação em prol de um filho seu. Irmãos, vocês não acreditam que o Senhor é capaz de mudar as leis de uma empresa inteira por amor aos seus filhos? Eu acredito que sim. Eu acredito nisso. Tenho a certeza absoluta de que o Senhor cuida dos seus e Ele é capaz de mudar as leis de uma empresa, tocar o coração daqueles que assim o fazem, para que possam mudar as coisas. E não devemos confiar num Deus assim. Vamos confiar num movimento em que sai para as ruas e que não trabalha. Quando o Senhor diz que nós devemos trabalhar, quando o Senhor diz que nós devemos de facto fazer como se fizéssemos para Ele, irmãos, pensemos nisso. Pensemos que, assim como está errado eu deixar de falar com a minha esposa durante dias, faço greve, porque é uma greve, no fundo é uma greve, assim como está errado a minha esposa estar chateada comigo e de repente dizer, olha, a partir de hoje não faço mais amor contigo, durante um mês. Acham que isto está certo? Não está. Da mesma maneira eu não posso dizer assim, durante uma semana eu não vou poder trabalhar, porque recebo mal ou pago mal. Não estou bem, então eu tenho que mudar de emprego. Irmãos, nós temos que ter noção de que não podemos, hoje cai-se muito no falarmos politicamente correto. Hoje cai-se muito se no meio dos nossos colegas de trabalho dissermos, olha, está errado fazermos greve. Podemos cair no ridículo, pois, olha, este indivíduo tem uma mentalidade, ou podem-nos até titular de alguns nomes menos bons. E nós temos que ter cuidado, irmãos, temos que manter-nos firmes àquilo que o Senhor diz. E o Senhor é muito assertivo nisto. Ele fala na carta aos Efésios, fala aqui nesta carta aos Colossenses, de facto, qual é a nossa postura como trabalhadores, como empregados, e de facto devemos o fazer, porque podemos tocar corações sem abrir a nossa boca, irmãos. Podemos tocar corações sem abrir a nossa boca quando nós agimos corretamente aos olhos do nosso Deus. E muitos de vocês agora podem me perguntar, mas eu estou numa empresa onde todos fazem greve, o que é que poderei eu fazer? A minha resposta a isso, o que é que eu poderei fazer? Certamente todos não trabalharão e a empresa não irá trabalhar não vai abrir só por causa de um empregado, se estiveres assim sozinho. A minha pergunta é esta, não vais para a rua, não te mistures com eles, não vos conformeis, a palavra de Deus diz, para não nos moldarmos a este mundo. Não faças isso, fica em casa. E se possível compensa de outra maneira. Mas que o Senhor nos ajude, irmãos, porque temos de ter esse cuidado. Temos de ter o cuidado que o Senhor diz, se Ele aqui diz, para nós não servirmos por aparência, nós vemos que a palavra de Deus aqui neste versículo diz, para não servirmos por aparência, não fingirmos que trabalhamos. Quanto mais o Senhor não diz que nós devemos trabalhar. O Senhor aqui não vemos em lado nenhum, nas cartas que o apóstolo Paulo escreve, dirigidas à igreja, não vemos em lado nenhum o Senhor se quer incentivar a que tomemos uma atitude dessas, que vá contrariar a sua vontade e aquilo que Ele tem vindo a dizer até aqui. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que tenhamos o cuidado de servi-lo verdadeiramente, de servir nas nossas empresas, onde quer que nós possamos trabalhar, de servir como ao Senhor, para que o Evangelho chegue dessa maneira, para que muitas das vezes nós sensibilizemos corações, para que eles possam ver a diferença. Se nos misturarmos com os outros, que diferença poderá haver? Se fizermos os que os outros fazem, que diferença poderemos fazer? O que é que poderemos, como poderemos falar muitas das vezes? Porque todos nós não somos iguais e muitos de nós somos mais
introvertidos, não somos tão extrovertidos e não temos tão à vontade. E às vezes o Senhor cria estas oportunidades de nós, mesmo calados, mostrarmos aos outros que somos diferentes, e daí às vezes surge então a conversa, surgem então perguntas, e aí temos a oportunidade de falar. Que o Senhor nos ajude, irmãos, e que possamos de facto não nos conformarmos, possamos servir como servir ao Senhor, não por aparência, não fingindo que trabalhemos, mas sim fazê-lo de todo o nosso afinco, de todo o nosso agrado, porque estamos a fazer como para o Senhor. Um abraço forte, estamos juntos.